Boa tarde. Olha só, pessoal, antes de começar o ditado, vou dar uma dica para vocês, tá? Ontem a gente já estudou um pouquinho sobre o uso do S e SS. E hoje eu venho trazer algumas dicas para vocês. Quando usar S ou SS? Então, olha lá, entre vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, entre vogais, eu uso SS se o som for de S. Então, tem uma palavrinha que tem vogal. Eu vou ver o som, se o som é de S. Por exemplo, massa. Massa tem o som de S. Então, está entre duas vogais, ó. Ma, sa. Vogal A e vogal A. Então, eu vou escrever com SS. Então, entre vogais, eu uso SS se o som for de S. Então, massa. Outra palavrinha. Profissão. Profissão. Por que eu usei SS? Porque tem a vogal I e a vogal A. Então, profissão tem som de S e está entre vogais. Outra palavrinha como exemplo é missa. Missa tem som de S. Está entre a vogal I e a vogal A. Então, eu vou usar SS. Muito fácil, né, pessoal? Então, entre vogais A, E, I, O, U, eu uso SS se o som for de S. Agora, nós vamos para o início das palavras. Início de palavras, eu sempre uso S. Não existe palavrinhas que tem no início SS. Então, exemplo. Sino. Início de palavra, eu usei um S só. Outra, sorvete. No início de palavra, eu uso um S só. E sogra. Início de palavra, eu uso somente S. Entre consoante e vogal, eu uso apenas S. Então, se tiver uma palavrinha que entre ela tem consoante e vogal, eu vou usar apenas um S. Então, vamos ver. Concurso. Concurso. Eu usei apenas um S, porque tem a consoante R e a vogal O. O, consoante e vogal. Não tem duas vogais. Então, consoante R e vogal O, eu uso apenas um S. Outro exemplo. Diversão. Por que diversão eu usei apenas um S? Porque eu tenho a consoante R e a vogal A. Então, eu vou usar apenas um S. Mais uma palavrinha, ensino. Por que eu usei apenas um S? Eu tenho a consoante N e a vogal I. Então, tem consoante? Um S só. Muito bem. E agora, palavras escritas com S, mas o som de Z. Quando as palavrinhas é escrita com S, mas o som é de Z, eu uso apenas um S. Exemplo, camisa. Olha o som, ó. Camisa. O som é de Z. Então, eu uso apenas um S. Viu, pessoal?
Quando eu uso apenas um S que tem som de S, olha lá, ó, tem a consoante antes, então não dá para confundir. E eu uso também quando tem só um S, mas ele vai ter som de Z. E agora outra palavrinha, rosa. Olha o som, rosa. Tem som de Z, então eu escrevo com S a palavrinha rosa. E casa, casa. Está entre vogais, mas o som é de Z, por isso que eu escrevo com um S só. Essa, pessoal, foi uma dica para que vocês possam estudar e não errar mais as palavrinhas, tá? Vou explicar agora o uso do R e RR, que também é muito fácil. Em início de palavras, eu nunca uso RR. Não existe palavra que no início tem RR, somente um R. Exemplo, rua, é um R só. Outra, régua, um R só. E rio, um R só. Então, palavrinhas com R no início é somente com um R. Depois, entre consoante e vogal, ó, consoante e vogal, usamos apenas um R. Então, se a palavrinha tiver consoante e vogal, eu vou usar apenas um R. Exemplo, genro. Olha lá, a vogal E e a consoante R. Nós estamos no R. Então, genro, a consoante N e a vogal O. Usou um R só. Outro exemplo. Honra. Honra. Por que eu usei apenas um R? Porque tem a consoante N e a vogal A. Outra palavrinha de exemplo. Forte. A pessoa é forte. Por que eu usei somente um R? Porque tem a vogal O e a consoante T. Então, entre consoante e vogal, usamos apenas um R. Quando que a gente usa RR? Em palavras com som forte. Olha, pessoal, vamos dar o exemplo e depois eu vou explicar o que é o som forte. Então, ó, terra. O som é forte. 2 R's. Outra, serra. O som é forte. E barriga. Também usamos o som forte. Lembra que na sala de aula a Sayone explicou para vocês o som? Então, quando o som é forte, a gente fala ra, ré, ri, ró, ru. Quando o som é fraco, falamos rá, ré, ri, ró e ru. Um exemplo disso é a palavrinha que nós vamos ver agora. Por exemplo, aranha. Aranha é fraco. Aranha. Então, eu vou usar um R. Arranha. Tá vendo que é arranha a garganta? Então, é 2 R's. O som é forte. Outro exemplo. Muro. O muro lá da casa é som fraco. Já o murro, ele arranha a garganta. Murro, o som é forte. Então, eu uso RR. Esta, pessoal, foi apenas uma dica para que vocês agora possam fazer o ditado. O próximo vídeo vai ser o vídeo com o ditado, tá bom? Um beijo e podem ir lá.